Olá a todos, estamos aqui em mais um CIESPcast, aqui da regional do CIESP São Carlos, né? E trazemos todo mês alguns convidados associados ao CIESP e membros da diretoria, entre outros, para trazer as notícias aí do CIESP São Carlos. Então, se você está nos acompanhando, né, não perca aí os outros vídeos que já produzimos e também dá uma curtida aí, né, nesse vídeo, se inscreve aí no canal da CIESP para você acompanhar todas as últimas notícias. E hoje eu estou aqui com o Jorge, que é da Wise Comfort e que é associado do CIESP. E esse ano teve a grata surpresa de ser indicado e eleito industrial do ano. Né? A eleição aconteceu aí na última reunião mensal do CIESP, de março, né? E o Jorge foi aí eleito numa eleição bem emocionante. Foi mesmo. E foi surpresa mesmo. Foi uma eleição emocionante e está aí comemorando, vai ter a coroa aí, né, do industrial do ano. Vai ser homenageado na Câmara Municipal, pela lei municipal, né, que rege essa data, no final de maio. E também participará do jantar da indústria, né, como homenageado no final de maio também. Exato. Então, Jorge, primeiro gostaríamos de conhecê-lo melhor, quem é esse industrial do ano, né? Então, conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá bom, eu vou tentar contar alguma coisa. Eu sou meio tímido, mas vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. Tá? Muito bacana estar aqui, dividir um pouquinho da história minha e da Wise Comfort, né? Isso, são histórias assim que inspiram aí, né? Todo mundo. Então, bom, na realidade, eu não sou de São Carlos, embora eu adotei São Carlos como minha cidade, aqui onde que as coisas aconteceram, né, onde que serviu de base para mim, né. Eu nasci em Bauru, não conheço Bauru, conheço só assim de passagem, né, por falar nisso, quando fui entregar alguns produtos que a gente fabrica lá em Bauru, né, fui conhecer depois de adulto, né. Depois eu mudei para Santos, onde eu cresci, fiquei lá até os 12, 13 anos, e depois eu vim para São Carlos. E daqui estudei, fiz a escola industrial aqui em São Carlos, que me deu uma base muito boa. Né? Foi uma escola muito tradicional, né, para formação. Foi. Né? Eu acho que a escola técnica é muito importante, né, na vida do país, né? E lá foi onde que eu aprendi muita coisa. Eu comecei a fazer o ginásio industrial em Santos, onde eu aprendi a marcenaria, culinária, sim, tudo, né? E aprendi a fazer um rádiozinho Galena, que de repente me deu muita vontade de aprender eletrônica e me aprofundar. Tá? Foi aí que puxou isso, foi linha, o gatilho, sabe? Foi o gatilho. Foi assim, quando eu fiz aquele troço e começou a falar do nada, rapaz, sair voz ali. Pensar que foi você que criou, que construiu. Exatamente, o molecão. Daí eu quis entender mais como é que funcionava, tal. E resolvi fazer eletrônica. Nem pensava em eletrônica, meu pai era professor de português, minha mãe dona de casa, né, e todas essas coisas. E eu gostava sempre da parte técnica, né, então, de repente, isso aí foi o gatilho para eu começar a aprender. Daí eu fiz escola industrial eletrônica no ginásio, e na época, quando eu mudei para São Carlos, estava iniciando o curso de eletrônica na ETEC, né? Que na realidade, na industrial. Então, na realidade, era o colegial, né? Colegial técnico. Colegial técnico. E fui a primeira turma. Olha só. Coincidência, né, de estar chegando em São Carlos e ter abrindo o curso, né? E tive muita sorte, porque a primeira turma é aquela que desbrava, né? Que sim, né? Então que a gente desenvolve o curso, a gente professores muito bons, o pessoal todo no pique, e a gente ajudou a montar o laboratório de eletrônica. Isso aí dá uma bagagem muito boa, né? Tive sorte nesse aspecto. Aí me apaixonei por eletrônica e falei, bom, vou fazer isso, né? Aí comecei a trabalhar em São Carlos. Quando vim para cá, eu tinha mais ou menos 13 anos. Família muito humilde, né? Que a gente veio para São Carlos e não tinha muito onde morar. A gente teve que morar num porão, dividir o porão junto com uma família. Era outra época, né? Era outra época, né? E aí
veio à escola, daí eu fiz algumas entrevistas e consegui alguns empregos cada vez melhor, né? Trabalhei primeiro emprego que eu tive, na realidade, foi numa fábrica de colchões. Olha só. E hoje eu estou fabricando colchões também, tá? Olha só. Mas foi lá nos anos 67, por aí, que eu trabalhava numa fábrica que já fechou aqui em São Carlos, né? De colchões. Depois de lá, eu trabalhei na Marmoraria Santa Cruz, que também fechou. Depois fui trabalhar na loja sertaneja. Olha, a famosa loja sertaneja, vender disco, vender fumo, vender guitarra, violão, essas coisas, né? Principalmente vender disco. O seu Danilo Piovesan, uma pessoa sensacional. Uma loja que foi referência, né, em São Carlos. Aí, né? Então, e ela ainda está aberta. Está lá, aberta, da mesma família. Olha o Julinho está lá, tomando conta da loja. É muito bacana ver que ela está idêntica como era, sabe? Só modernizou um pouquinho lá por dentro, mas lá foi onde que eu dei os primeiros passos assim de eletrônica, consertando os equipamentos de eletrônica da época. Vitrolinhas, rádio portátil, essas coisas, né? E enchendo o saco dos professores, porque sempre que eu tinha uma dúvida, ia perguntar para os professores da escola técnica. Que bom que você estava estudando e já tinha a oportunidade de estar mexendo ali, né? Por isso que eu estou falando. Foi sorte, né? A gente ter pego essas oportunidades, né? Que apareceram. E daí, contando de mim, tá? Um pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem. Não, fica à vontade. Queremos conhecer quem é o industrial do ano. Depois, a escola técnica industrial, a gente se formou, a turma se formou em 72, se eu não me engano, 70 ou 72. Aí a turma que se formou, a gente pegou um ônibus e fomos até São Paulo, em Guarulhos, na realidade, fazer entrevistas, né? Porque a gente tinha acabado de se formar, então, para tentar uma colocação. Então, eu fiz exames na NEC, na Philco, na Bosch, um monte de empresas, e uma delas foi a Philips. Philips era uma gigante de eletrônica, né? Na época. Nos anos 70, qualquer coisa de eletrônica era Philips. Né? Das marcas mais famosas, né? Tanto no desenvolvimento de produtos, tecnologias, né? E é uma multinacional. Sim. A gente nem sabe o tamanho que é essa empresa, né? Ainda é muito grande. E o meu sonho, lógico, né? Se eu estou aprendendo eletrônica, não sei o que lá, trabalhar numa Philips é o auge, um sonho. Né? Um sonho mesmo, né? Mas então fui fazer exame lá, fiz o exame na Philips não de admissão, foi um exame de teste, né? Para ver. Então todos os meus amigos também fizeram o teste. E eu lembro até hoje, rapaz, que eu fiz um teste rápido. De umas perguntinhas básicas de eletrônica, eu fiz rapidinho, e o pessoal lá fazendo, eu tinha terminado já, ficava esperando o pessoal, aí eu resolvi entregar meu teste, entreguei lá para a secretária. Ela falou, você já terminou? Eu falei, já. Ah, mas a gente está contando o tempo aqui, em quanto tempo você faz. Lá. Falei, poxa, já terminei, já faz um tempinho, mas estou esperando o pessoal aí. Ah, não, tudo bem. Daí ela corrigiu na hora, ela tem um gabarito lá, corrigiu na hora, falou, opa, você foi muito bem. Vou te dar um outro teste. Ela me deu um outro teste um pouco mais avançado. Eu fiz esse outro teste também. Para mim era fácil, porque eu já estava mexendo, eu gostava muito, era meio apaixonado por eletrônica. Fiz outro teste também, entreguei para ela. Falei, olha, esse aqui não dá para eu corrigir aqui, eu tenho que mandar para o laboratório, para os não sei o que lá. Mandou. E falou assim, olha, você foi muito bem, porém, nós não estamos contratando. Tá? Então vai ter que esperar. Tudo bem. Vai ficar aqui num banco de talentos. Ficou lá no banco, né? Aí voltei para São Carlos, aí surgiu uma grande oportunidade de eu trabalhar na USP, no Laboratório de Física aqui de São Carlos. Nossa, dentro da academia aí, melhor Nossa, ainda. foi assim, teve todo esse processo de seleção que é muito interessante, porque a escola toda, né, que eu estudava, a FATEC, a escola industrial, todo mundo foi fazer exame e só tinha uma vaga. Nossa! Então, teve critérios de seleção e tal. E eu consegui, rapaz, pegar essa vaga. Que maravilha. Né? Consegui. E olha, isso aí foi a virada de chave. Porque você está num ambiente que
tem eletrônica, tem professores, tem e tudo que está surgindo ali, né? Tudo ali, rapaz, para você, né? Tem computadores, estava começando a aparecer os computadores, né? Então, rapaz, eu fiquei assim impressionado. Um parque de diversões. E o salário era bom também, sabe? Não era técnico de laboratório, mas eu comecei a trabalhar com o professor Panipucci, uma pessoa de referência, uma pessoa sensacional, que trabalhava com o professor Mascarenhas também, né? Outra referência. Então eu tive a oportunidade de ter contato com alta tecnologia, né? Você trabalhou com caras indicados ao Prêmio Nobel, praticamente. Então, rapaz, e pouca gente, né, tinha acesso a equipamentos que a universidade tem. Pois era tudo ali primeiro, tudo né? De primeira mesmo, né? Então fiquei lá uns 2 anos, mais ou menos. Um dia eu chego em casa, a minha mãe fala assim: Jorge, o gerente da Philips esteve aqui, te procurando. Eu falei: o quê? Gerente da Philips? Normalmente eles mandam uma cartinha, não sei o que lá. Não, o gerente da Philips, eles estão montando uma fábrica em Piracicaba, tal, e você foi bem num teste lá, eles queriam conversar com você. Eu falei: nossa, o que é isso? Mas eu estou bem aqui na USP, USP, o que eu vou fazer lá, né? Bom, mas curiosidade, eu fui até Piracicaba. Rapaz, me ofereceram uma posição sensacional lá na Philips, né? Eu fiz uma entrevista lá com um alemão. Olha lá. A Philips é holandesa, mas o cara é alemão. Fez. E eu tinha lá 2 opções, escolher ou manutenção ou desenvolvimento de processos dentro da empresa. Eu gosto muito de desenvolvimento. Falei: vou fazer o desenvolvimento de processos, que seria interessante, né? E me ofereceu um salário assim também muito convidativo, era quase o dobro que eu ganhava na USP, né? O problema foi sair da USP. Imagina. Porque quando eu voltei, eu fui conversar com o professor Horácio Panipucci, uma pessoa tinha um coração terrível, incrível, né? E falei para ele, chorando, né? Falei: olha, professor, está acontecendo isso, eu tenho essa oportunidade de trabalhar numa empresa que eu sempre sonhei, tal, não queria sair daqui, o que o senhor acha, né? Falei: Jorge, a decisão é sua, né? Vai fazer. Daí eu resolvi sair. Aí saí, ele falou: Jorge, a porta está aberta aqui, quando você quiser, você pode voltar. Putz, isso já dá uma calmaria. Dá uma calmaria, né? Então eu falei: então dá para eu arriscar lá. Depois vim, né? Mas eu nunca deixei a escola, tá? Mesmo estando lá na USP todo final de semana, toda semana eu vinha para São Carlos, eu continuava a ter contato com o pessoal. Fez muito bem, até pela... E aproximar um pouco a indústria da universidade, né? Tá? Então aí foi muito bom, porque inclusive eu levava os diretores da indústria na física e ao contrário também. Que legal. Né? O professor Panipucci mesmo foi Que é bom para a academia também ter a porta aberta para conhecer a aplicação, também é importante. Foi muito né? bom, foi muito bom isso aí. Pena que não deu muito certo, né? Essa coisa. Eu tive que... A Philips Piracicaba fechou, porque veio a tal de Zona Franca de Manaus. Claro, sim. Né? E fechou, aí eu fui transferido para Guarulhos. Uhum. Nessa época, eu, como sou muito fuçado, eu fuçava muito com microcontroladores, né, eletrônica digital. Era apaixonado com isso. E comecei a trabalhar na Philips, em eletrônica, fazendo vitrolinhas, fazendo rádios, esse tipo de coisa, né? Mais na parte de áudio, né? Uhum. Muito gostoso, muito gratificante, porque Philips, como é uma marca bem renomada, você encontrava esses produtos que você tinha desenvolvido em um monte de lugares. Exatamente. Né? Todo lugar que ia tinha lá, né? Que exatamente. Eu comecei E você estava no desenvolvimento do produto mesmo? Então, assim. Comecei no chão de fábrica mesmo, tá? Desenvolvendo mesas de teste. Uhum. E depois eu fui aprimorando e teve uma vaga no laboratório de desenvolvimento de produtos. Isso aí é fantástico, né? Aí eu fui, me candidatei e consegui essa vaga também. Aí eu comecei a nacionalizar produtos. Uhum. Produtos tipo gravadores. Na época estava aparecendo os gravadores cassete. Não sei se você lembra. Lembro. Porque no Brasil ninguém desenvolvia esses produtos. Sim. Eles eram desenvolvidos na matriz, na Holanda, em qualquer outro país, e depois voltavam no Brasil, se nacionalizava.
Mas a Philips do Brasil conseguiu desenvolver o seu próprio gravador cassete, né? E eu estava no desenvolvimento nessa época. Então eu consegui desenvolver alguns produtos. Que bacana. Totalmente aqui no Brasil, né? Acho que foi pioneiro, inclusive, aqui no Brasil, o desenvolvimento de cassete. E depois, como eu gostava muito de eletrônica digital, computação, eu começava a fuçar os primeiros Z80 da vida, aqueles microcontroladores. Eu falei para um dos gerentes que eu gostaria de colocar um microcontrolador dentro de um desses aparelhos, para você poder aumentar o volume, abaixar, com teclinhas ao invés daqueles botões, né? Aqueles botões tinham um monte de fio de blindado, era uma complicação para manutenção, dava mau contato. E esse holandês, que era o gerente do laboratório, gostou da ideia e levou isso para a Holanda. Chegou lá no laboratório da Holanda e falou, olha, tem um rapaz lá que gostaria de fazer isso. E eles gostaram da ideia. Só que eles não tinham ninguém para desenvolver lá. Então eles me convidaram para ir para lá. Ah, e você foi para a Holanda? Aí eles falaram, olha, Jorge, ele me telefonou, inclusive, ele tinha ido de férias para lá, ele me ligou e falou, Jorge, tem a sua ideia, eles gostaram aqui, só que não tem ninguém para desenvolver, eles gostariam que você desenvolvesse, né? Falei, eu? Não sei falar inglês, não sei. Holandês, então? Nossa senhora, não vai dar. Como é que eu vou fazer? Não, pode vir, não sei o que lá. O que você tem já é suficiente e tal. Falei, bom, é uma oportunidade, né? Tem que ir. Depois, vem preparado para ficar 6 meses aqui. Falei, cara, eu nunca tinha saído do país, né? Lá fui eu pegar o avião, fui para a Holanda. Chegou lá, rapaz... Não tinha nenhum brasileiro lá. Nossa! Então, daí eles me colocaram num laboratório, um dos laboratórios que desenvolveu as fitas cassete, né? Um laboratório muito importante da Philips, lá que fica na cidade de Hasselt, na Bélgica. E eu fiquei lá... Na Bélgica, então? Na Bélgica. Fiquei um pouquinho na Holanda, né? Para conversar com porque a matriz é na Holanda, né? E depois fui transferido lá para a Bélgica e fiquei lá desenvolvendo esse produto. Demorou mais ou menos 3 meses. Ele falou 6 meses, mas deu para fazer em menos 3 meses. Ficou um troço muito bacana. Teve um monte de episódios aí quando aconteceu, porque isso era novidade para eles também. Eles não tinham colocado isso em nenhum aparelho ainda. Tá? Então, eu tive que desenvolver o fornecedor. Entendi, o processo. O processo. Tinha componentes que tinham que ser produzidos pela Motorola nos Estados Unidos. Então, tinha que desenvolver esses chips, né? Então, participei desse processo todo aí de aprendizado que foi muito gratificante. Aí voltei para o Brasil, implementamos isso nos aparelhos e ficou aquele negócio, né? O Jorge conhece eletrônica, conhece um pouco de computação. E teve uma época, lá em 1988, mais ou menos, a Philips começou a implementar a parte de computação gráfica. Porque a computação gráfica era nova no mundo. Sim, total, né? Eram computadores enormes, aqueles IBMs, aqueles mainframes, era um processamento... Tudo código, né? Era muito... E eles me convidaram, não tinha ninguém na Philips ali que estava... Eu era que eu tinha mais conhecimento dessa área. Eles me convidaram para fazer essa implementação aqui no Brasil, né? Foram só umas 3 ou 4 firmas no Brasil que estavam implementando isso, que tinha poder, né? Porque era muito caro. Muito caro. Era Philips, era Ford, Ericsson e Goodyear, se eu não me engano, estavam implementando. Então a gente até se encontrava, né? Os desenvolvedores. Os desenvolvedores se encontravam normalmente. Os cursos que a gente fazia eram nas próprias fábricas que desenvolviam esses computadores, né? Lá nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, né? Boston. Então a gente se encontrava lá. E eu ia, cada 3 meses eu estava nos Estados Unidos aprendendo alguma coisa. Legal. Mandando para o Brasil. Tá a tecnologia de ponta mesmo, né? Era bacana, porque daí a gente desenvolveu um departamento muito legal. E, sei lá, a Philips, a gente tinha muita conferência, sabe? Às vezes eu ia representar o Brasil em alguns lugares e comecei a ficar conhecido na Philips Internacional. Aí surgiu uma oportunidade de desenvolver essa parte de computação gráfica em Singapura.
Aí eles me convidaram, né, para ir para lá e eu fui. É isso aí. Tinha que ir, claro. Ele falou, olha, vai demorar uns 3 anos, de 1 a 3 anos. Acabei ficando 19 anos. 19 anos em Singapura. Porque aí você está lá, é um país muito moderno. Fantástico, né? Tem de tudo ali, né? É muito fácil a vida lá. E outra, tem um incentivo muito grande à criatividade, né? Então você realizava lá muito mais coisas em muito menos tempo do que aqui no Brasil. Sim. Lá tinha verbas, imagina, né? escolas, né, do governo, eram incentivos, é muito interessante. E ali estava surgindo muita coisa também. E tudo era testado, era desenvolvido, testado, usava Singapura, que é um país pequeno, moderno, para testar os testar o mercado, né? Exatamente. E então eu fiquei lá, acabei ficando, daí fui galgando dentro da Philips, posições, fui para a diretoria depois da Philips, coordenar desenvolvimento em alguns países, por isso que eu viajava muito para China, Índia, Estados Unidos. Porque a China está no mundo todo, né? Está em todos os países. Né? E então, a vantagem também de você estar numa multinacional é que ela está em vários países, né? Então, e eu estava realmente desenvolvendo coisas de ponta, né? Então, tinha a facilidade, a oportunidade de visitar vários. Então, acabei conhecendo muitos lugares, né? Na Ásia também, Hong Kong, Taiwan, todos esses lugares aí. Foi muito gostoso, acrescentou uma bagagem muito boa. Né? Depois de Singapura, lá mais ou menos em 2000 e pouco, eles me pediram para... o milênio também, né? Toda essa parte, na época que foi para o ano 2000, né? Sim, que teve as questões. Teve o problema dos computadores da pane, dos códigos, né? Eu fui responsável para adaptar tudo para não dar problema. Para não dar pane no final do ano lá, tem que estar todo mundo dentro da empresa para ver se tinha acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada, né? nada. Mas a gente tomou bastante precaução. Bastante cuidado, né? E aí me convidaram a trabalhar na Bélgica para implementar sistemas de melhorias de produtividade no laboratório, sistemas de documentação, melhorar a maturidade da empresa lá da Bélgica, né? Então fiquei morando na cidade de Bruges, uma cidade muito bonita, na Bélgica. E fiquei lá alguns anos. Meu filho nasceu lá. Bacana, olha só. E também aprendi muito, né? Depois de algum tempo voltei para Singapura, e depois voltei de novo para a Bélgica. E agora, quando foi mais ou menos em 2010, a época que eu comecei com a Wise Comfort, eu vim para o Brasil. Eles queriam que eu... porque a Philips, você sabe que ela mudou de ramo, né? Ela saiu de fazer televisão, aparelhos de som, e está se concentrando na parte médica. E está muito grande na parte muito médica. Grande. Né? A parte, eu sei que tem aparelhos de tomografia, ressonância magnética, né? Que eles estão trabalhando muito com a Philips, é verdade. E aprendi muito lá, porque eu estava sempre, né, envolvido com tecnologia, principalmente quando eu fiquei morando na Bélgica. Eu tinha um escritório na Bélgica e tinha na matriz em Eindhoven, na Holanda, né? Então, eu ficava 2 dias num lugar e 3 dias em outro. E em Eindhoven tem um laboratório de física da Philips, onde que lá são desenvolvidos tudo, né? Sim. As novas tecnologias. Tem essa parte nuclear, né? Isso, toda essa parte médica. Lá, é inacreditável. É uma universidade parecida com a nossa USP aqui, era dedicada da Philips mesmo, sabe? Desenvolvendo... Cheio de PhD, desenvolvendo... Isso, desenvolvendo tecnologias aplicadas. Esse que era o mais interessante, né? E lá a gente via coisas inacreditáveis, né? Então, até hoje tem coisas que não foram lançadas ainda, né? Então, tive sorte, né, nessa parte aí. Aí, quando a Philips estava vendendo essas partes, fazendo joint venture, né, de parte de som e imagem, eles me convidaram para trabalhar, implementar as coisas na parte de médica. Mas teria que ser em Amsterdã ou na Holanda, e eu estava querendo já voltar para o Brasil. Tá. Né? Aí foi a época que o Brasil entrou nos BRICS,
E eu tinha tido a experiência dos tigres asiáticos, né? Que foi um boom. Eu falei, tá na hora de voltar para o Brasil, porque os BRICS também vão fazer a mesma coisa. Eu falei, eu vou para lá agora. Cheguei aqui, não aconteceu nada disso, não. Pois é. O Brasil está um dos BRICS mais... Só a China, né, que desenvolveu. O Brasil teve uma década meio complicada aí, né? Aí vem para cá. Você voltar para o Brasil, como é que foi depois de tanto tempo, né? Então, eu tinha aquele negócio, né, da USP, do professor Paniput, que... As portas estão abertas. As portas estão abertas, laboratório, bacana, né? Só que nesse período o professor Paniput faleceu. Sim. Isso foi uma pena, foi um choque tremendo. Mas como eu tinha amizade com todo o pessoal da FIA, os outros professores, eu continuei indo para a USP e acabei pegando uma posição lá como pesquisador na física, né? Então fiquei uns 2 anos ajudando eles. E, em paralelo, desenvolver. Não, o que aconteceu foi um troço interessante. Como eu tinha muita amizade com os professores, um dos professores, o professor René Aires, uma pessoa extraordinária, ficou doente, ficou com uma doença muito grave, a cabeça muito boa, mas ele foi perdendo os movimentos. E ele precisava de alguma assistência, né? E eu comecei a desenvolver algumas coisas para ele. Olha só. Por exemplo, ele perdeu a voz, eu desenvolvi um aparelhinho, como eu trabalhava com som, essas coisas, desenvolvi um aparelhinho para ele poder se comunicar, apertava as teclinhas, falava o que ele queria, né? Esse tipo de coisa. E ele tinha uma cama daquelas de manivela na sala, assistindo televisão. Eu falei, puxa, ele podia ter uma cama motorizada. Aí a gente resolveu fazer uma cama para ele também, né? E engraçado que, uma pena que ele faleceu antes, mas depois a cama ficou pronta, mas ele falou, olha, o que você está fazendo aí pode ajudar muita gente. E eu falei, isso aí ficou na minha cabeça e eu comecei a pensar em fazer isso aí para mais gente, né? Ajudar, porque a gente percebe a diferença que causa na vida das pessoas essa ajuda, né? Essa tecnologia. É uma hora que está numa situação complicada, qualquer conforto ali já é um apoio, né? E aí nasceu a Wise Comfort. Wise significa sabedoria, conforto, então sabedoria no conforto, esse tipo de coisa. Eu com um sócio, nós montamos a empresa, mas a gente nunca tinha sido empresário, eu pelo menos nunca tinha sido empresário, não sabia vender. Porque trabalhar numa grande empresa, né? Uma marca como Philips, etc., é uma coisa, né? Empreender no Brasil. Com uma marca nova, começar a venda, não é fácil. Principalmente aqui, que tudo é contra as empresas, né? Exatamente. O caminho é meio tortuoso. O caminho é bem difícil, né? Muitos impostos, você tem que ser mágico aqui, né? E aí fizemos uma cama, ficou muito bonita na realidade, mas a gente não sabia vender. E não tinha no mercado? Olha, no Brasil... Depois que eu descobri que tinha uma marca no Sul, que já estava no Brasil há mais de 20 a 30 anos, mais ou menos, sabe? Mas não era conhecido, não. Esse produto, até hoje, camas articuladas para residência, não é muito conhecido. É para residência? É para residência, não é para hospital. Entendi. Para residência, né? É um troço mais confortável, luxuoso. Ele tem a mesma funcionalidade do hospitalar, mas é para residência. Entendi. Então a gente fez, mas não sabia vender, fiz outdoor, fiz revistas, não vendia nada. Ficou quase 2 anos sem vender nada, só produzindo. Até que uma amiga minha, da Casa Conchego, aqui de São Carlos, né, a Leila, ela se ofereceu à loja dela para deixar em exposição uma cama lá. Olha só. A gente deixou lá, mas ficou quase 1 ano lá, porque ela vendia coisas para cama, né? Então usava a cama para mostruário, né? E alguém viu essa cama lá e depois de quase 1 ano estando lá, alguém comprou, foi a primeira venda. Olha só. São Carlos, isso aí deu um gás assim, falei. Aí a gente descobriu que quem estava comprando a cama não era para luxo, para conforto, era para necessidade, sabe? As pessoas que estavam acamadas, né? Que o brasileiro não tem esse costume de conforto, de assistir televisão, amamentar, sei lá, numa cama moderna, né? Então a gente
mudou a trajetória da empresa para ir mais para esse segmento de ajuda, home care. Né? Foi quando as camas que existem hoje no Brasil, ou existiam até a época, eram parecidas com cama hospitalar, né? Com aquelas manivelas, não sei o que lá, e de repente apareceu uma cama que faz a mesma coisa, só que com um estilo bonito, uma cama que tem uma estética. Uma estética que faz o paciente se sentir com uma autoestima maior, né? Então ele está com luxo, né? Ele está com uma cama. E ela é eletrônica. Eletrônica. Toda. Isso, com controle remoto manual, né? Agora não, agora depois de quase 15 anos de empresa, a gente já sofisticou bastante. Hoje você consegue conversar com a cama. Olha só. Né? Você dá os comandos de voz. Para ela movimenta todinha por voz. Por voz também. Tem várias opções, né? Você pode fazer com voz, com controle manual, do jeito que você quiser. Né? E elas são compatíveis, né? Simultaneamente também, tudo interessante. E foi assim que começou tudo, rapaz. E deu certo. E está dando certo. Agora o mercado está reagindo, né? Está começando a comprar. A gente começou a desenvolver também poltronas e macas. Maca para spa de luxo, técnica. Sim. Umas macas para fisioterapia. E hoje a gente tem, por exemplo, clientes importantes que foram nossos clientes. O Pelé comprou nossa cama. Que bacana. Alguns anos antes dele falecer. Foi uma história muito interessante essa também. O Daniel, cantor, também tem nosso produto. Os grandes hotéis aqui no Brasil, o Hyatt, o Marriott, o Rosewood, que é um dos melhores hotéis do mundo, né? Estão usando nossas macas nos espaços dos hotéis. Tá? Então, você tem 10 salas assim, e a gente conseguiu fazer umas macas muito bonitas. Então, por exemplo, essa maca, ela, além de ter toda uma funcionalidade, ela tem uma estética. E ela tem uma tecnologia embarcada ali. Tem. Então, a nossa maca, na realidade, é sempre assim voltado, a gente sempre fez um troço voltado para inovar. Inovação. Tem que ter alguma coisa diferente. E, por exemplo, a gente se baseia, como estava lá no exterior, a gente se baseia no que existia por lá também, né? Então, as italianas são as mais bonitas, custam uma fortuna aqui no Brasil, né? A gente chegou a fazer macas que são bem melhores do que as italianas, né? Olha só. Então, além de ela ter toda a funcionalidade que as italianas tinham, ela tinha aquecimento, tinha Trendelenburg, tem um acolchoado diferente, um troço, uma iluminação, um troço... requintado, né? Até fala. Para você poder entrar em hotéis como esses, né? Porque eles já usam coisas alemãs ou importadas. Tem que ser de altíssimo luxo, e né? eles tiveram que aprovar. Para você entrar no Albert Einstein, que a gente está até no Albert Einstein hoje, né? Com nossas poltronas, você tem que passar por um critério de avaliação do compras, você tem que tirar um fornecedor de lá para poder entrar, né? Exatamente. Tem toda uma auditoria, né? Um processo de certificação do fornecedor, isso, né? E do produto que vai ser usado, né? Isso, outro troço que não é que atrapalha, demora muito, é tirar o Anvisa aqui no Brasil, né? Sim. Você começar do zero com o produto, toda essa parte de vocês têm tudo já certinho. Já conseguimos, né? A empresa já e a Wise Comfort hoje, 15 anos. 15 anos. Né? E como é que ela tem... Qual que é a estrutura dela hoje? Funcionários? Então, a gente faz quase tudo na empresa. Tá, bem verticalizado. Bem verticalizado, né? A gente só não faz, lógico, o Brasil não tem tecnologia para motorização. Tá? Então a gente importa o motor. O motor, ele era alemão, agora começou a ser na China, porque as próprias firmas alemãs estão indo para a China, né? Então, motorização, o resto é nosso. O que a gente não faz ainda é pintura. Porque a pintura precisa de um monte de coisas, CETES, não sei o que lá. Então, a gente terceiriza, depois pega, depois o resto é tudo montado. Toda a parte logística, porque são produtos grandes, né? Então, tem que ser entregue também de uma forma mais montado, né? Treinado, às vezes, alguém para uso, né? Isso. Aí a gente se juntou da Ciesp também, alguns anos atrás, que tem dado uma ajuda muito boa também, relacionamento, isso é muito importante, né?
E a surpresa de ser elegido aí. Eleito industrial do ano. Foi uma eleição bem bacana, estava lá cobrindo, né? E querendo ou não, emociona, né? Por ser reconhecido pelos colegas. Exatamente, né? Isso foi muito legal, eu não esperava, porque a gente é novo aqui na cidade, né? Então, embora estudei aqui, saí, depois voltei. Você ficou bastante tempo fora, né? Exatamente. Bastante tempo fora. E hoje, que bom, a empresa está aí já se destacando tanto a ponto de ser... Né, mas então, eu aprendi uma coisa, você fazendo a coisa certa, se traçando, tendo um planejamento, ter uma vontade, né, de realizar alguma coisa, você focar naquilo, você consegue, né? Sim, eu acho. Eu já fui testemunha muito disso. E os associados que nos assistem aqui da CIESP estão tendo mais um bom exemplo aí, né? Não, legal. Então você tem que realmente focar, que dá certo, rapaz. Mesmo com todas essas barreiras que a gente tem, esses muros aí, que ficam as pedras no meio do caminho, a gente consegue. A gente está com uma equipe muito legal, os funcionários muito bem engajados, né? Isso é muito bom. Dá um prazer você ir para a empresa, tem um pessoal incentiva, né? É gostoso, um ambiente muito gostoso. Precisa conhecer lá. Claro, vamos marcar uma visita do CIESPcast lá na Wise Comfort. Bom, Jorge, queria te agradecer pela sua presença aqui no CIESPcast, de contar a sua história tão bacana. Não é fácil para um brasileiro do interior de São Paulo ter conseguido um caminho tão brilhante aí numa multinacional como a Philips, né? Ter conseguido conhecer o mundo todo e estar em posições tão bacanas. E que bom que você voltou para empreender no Brasil. Exatamente. Né? Trazendo todo esse conhecimento, né, do mundo todo. Empreender no Brasil, gerar riqueza, emprego aqui em São Carlos. Né? Isso é realmente gratificante. Né? Gosto muito ainda do ambiente universitário, Importante também estou sempre lá, essa em proximidade contato com o pessoal, a gente está tentando fazer coisas juntas agora. Vamos ver. E é isso aí, deixa o seu contato da Wise Comfort, quem quiser conhecer, ter um site, etc., para que as pessoas possam conhecer essas camas, que eu fiquei curioso agora. E a gente agora está internacionalizando, tá? A gente está indo fora do país, né? Começando a exportar. A gente já exportou, agora a gente está realmente colocar um pezinho em alguns países. Bacana. E a referência que a gente tem, que participamos de feiras, é que o nosso produto é bem competitivo lá fora também. Tá? Que legal. Então, de repente, São Carlos aí vai estar indo para o exterior com produtos muito daqui de bom. São Carlos. Esse é o orgulho da nossa cidade, ainda mais com pessoas desenvolvendo aqui, gerando essa riqueza e esse conhecimento aqui. Né? Isso faz toda a diferença, principalmente para o CIESP, para todos os associados. Tá? E São Carlos é a cidade, se você tem vontade de se desenvolver tecnologicamente, aqui é o lugar. Sim. Eu não tenho a dúvida. O capital humano que São Carlos dispõe é privilegiado demais. Né? Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Muito boa sorte, muito sucesso na Wise Comfort. Né? E aproveite o reinado aí de industrial do ano na próxima eleição. Você vai ter um ano aí de homenagens. Tá bom. Tá certo? Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Fabrício. Muito sucesso para você. Ficamos por aqui por mais esse episódio do CIESPcast, onde trouxemos hoje a história do Jorge aí, brilhante, da Wise Comfort, eleito industrial do ano, que vai receber as homenagens aí no mês de maio, tanto na Câmara quanto pela indústria. Então não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal do CIESP, né, e ficar por dentro de tudo que acontece no CIESP São Carlos.